O que é um julgamento? Um julgamento é simplesmente uma conclusão sobre algo, uma conclusão sobre algo, uma situação, ou sobre alguém, sobre outro alguém ou sobre você mesmo. Qualquer conclusão que você chega a respeito de qualquer coisa pode ser tida como um julgamento. E por que é que eu falo tanto aqui no canal sobre a gente não julgar? Primeiro, porque julgar é uma grande estupidez, né? Porque a gente facilmente olha para o mundo e vê o quanto que o ser humano é ignorante, o quanto o ser humano é ignorante. Só que a gente não com tanta facilidade olha para nós mesmos e chegamos à mesma conclusão. Não com a mesma facilidade a gente se vê como ser humano e chego à conclusão de que eu sou completamente ignorante. Aquela frase que diz, né, que a ignorância é uma bênção, no sentido de a gente não nem tomar consciência das questões, dos problemas do mundo, né? Até dá para entender essa frase. Mas o que é verdadeiramente uma bênção não é a gente ser ignorante, porque ignorante a gente já é. O que é verdadeiramente uma bênção é a gente assumir a nossa ignorância, a gente perceber a extensão e a profundidade da cada um da sua ignorância, entende? Não é você perceber a extensão e a profundidade da ignorância do ser humano, porque quando a gente fala assim, o ser humano é ignorante, a gente parece que a gente meio que se exclui, né? A gente olha para a vida, para as pessoas e pensa, como o ser humano é ignorante. Mas a gente percebe que quando a gente faz essa constatação, a gente não está completamente se incluindo nisso. Apesar de que nós somos um ser humano. Então nós temos que assimilar isso profundamente e sentir profundamente como eu sou ignorante. Mas isso não é uma coisa pejorativa, porque quando eu compreender a extensão da minha ignorância e a profundidade da minha ignorância, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar livre. Eu vou conhecer a liberdade e eu vou conhecer o amor. Porque ao reconhecer a minha ignorância, eu vou deixar de concluir coisas sobre as pessoas e sobre as situações, eu vou deixar de julgar. E ao deixar de julgar isso é assim, isso é assado, eu não vou mais viver naquele senso de separação do ego. Ao deixar de julgar e ao assumir a minha completa ignorância sobre tudo, eu vou conhecer uma sensação de libertação e de profundo amor e conexão com tudo que existe, né? Então, primeiro eu falo aqui muito sobre nós não julgarmos, como eu estava explicando, primeiro porque é uma estupidez. Julgar é uma estupidez. E ainda falando um pouco mais sobre isso, é uma estupidez porque nos separa do outro e porque a gente não tem condições de julgar, né? É uma completa ilusão. É como na vida real aqui, né? Aqui no nosso mundo material. Quando alguém supostamente comete um crime, a pessoa é levada a julgamento, até chegar um momento em que lá no final o juiz vai proferir uma decisão, tem muita coisa antes, tem todo um processo. Começa com uma investigação. Realmente foi isso que aconteceu? Você realmente estava lá naquele momento? Vamos colher as provas, vamos ver se alguma câmera filmou, vamos ver se você deixou uma impressão digital, uma pegada, vamos ver se testemunhas viram que você estava lá. Você realmente fez isso? Qual era o seu estado mental quando você fez isso? Por que você fez isso? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Então, são vários elementos, e aí até o julgamento, a acusação desenvolve uma linha de raciocínio, a defesa desenvolve outra linha de raciocínio, ou seja, você tem que ver um lado, você tem que ver o outro lado, você tem que analisar todos os elementos e, ao final, o juiz vai proferir uma decisão, né? Então,
E é fácil a gente entender por que é assim no nosso mundo material, né? Porque a gente não pode simplesmente sair presumindo que uma pessoa fez uma coisa e ainda tendo feito aquela coisa, aquilo tem que ser debatido lá como lei para ver se aquilo é crime ou não é crime. Então, olha quanta deliberação a gente admite que deve existir até que a gente chegue a um veredicto, né? De culpado ou de inocente. Mas na vida real, a gente sai. Na vida real, não, na nossa vida pessoal. A gente não faz isso, né? A gente simplesmente sai fazendo julgamentos, tirando conclusões sobre as coisas, sobre as pessoas, rotulando, né? Rotulando negativamente os outros ou a nós mesmos, né? E sem fazer toda essa investigação, a qual eu estimulo vocês a fazer. Por isso que eu ensinei aquele método, o método The Work de investigação de crenças, porque é simplesmente uma estupidez a gente chegar numa conclusão de rotular alguma coisa ou alguém ou a nós mesmos sem fazer uma investigação. Porque quando a gente chega numa conclusão, a gente começa a ficar afetado, né, emocionalmente, aquela conclusão, e aí a gente perde completamente o nosso juízo. Então, por tudo isso, é que julgar é uma estupidez, porque além de ser a causa de todo o nosso sofrimento, e eu já vou explicar isso um pouco mais abrangentemente ainda, é a causa de todo o nosso sofrimento, o julgamento, é uma estupidez porque é simplesmente impossível a gente julgar. Porque na vida real, ou melhor, na vida pessoal, a gente não tem, a gente olha para uma situação, a gente não conhece todas as variáveis da situação, a gente não conhece todas as variáveis e os elementos, a gente não colheu provas sobre o que uma pessoa fez ou sobre nós mesmos, né? Você não pode julgar ninguém porque você não sabe os elementos que influenciaram a pessoa, os elementos sociais, o que a pessoa estava sentindo no momento, qual é a história que se passa por trás, como foi a infância da pessoa, mesmo que você conheça muito a pessoa e conheça toda a história dela, antes de nós virmos para esse mundo, onde nós estávamos, o que estávamos fazendo, qual é a história do nosso espírito, né? Quais são as variáveis ao redor da pessoa. Você simplesmente não sabe. Então, julgar é estupidez. Abandone o julgamento. Abandone o julgamento porque e assuma a sua ignorância para entrar nesse lugar de liberdade, de olhar para as coisas com total liberdade e sim observar tudo que acontece. Você não vai deixar de ver, você vai passar a ver melhor, porque você vai estar simplesmente observando, né, com os olhos limpos, como eu gosto de dizer, sem intenções escusas do ego, sem aquela afetação emocional. E por que eu digo que também julgar é a causa de todo o nosso sofrimento, né? Porque tudo que você vive de ruim é porque você julgou que a situação era ruim. Porém, as situações elas podem simplesmente ser vistas como neutras, né? E quando você julga que você fez algo ruim, você você traz a culpa para você, né? E isso traz sofrimento. E agora eu quero trazer um outro insight aqui, bastante simples, porém bastante lógico. Presta atenção que você vai ter que reconhecer a verdade disso. Você vai reconhecer em você, se observando. Alguma vez na sua vida, quando você cometeu um erro, alguma vez você fez algo que hoje você vê que foi um erro. Alguma vez você fez algo querendo errar, querendo fazer o mal? Alguma vez você foi lá e fez aquilo pensando, eu vou prejudicar esta pessoa, eu vou zoar geral com essa situação? Alguma vez você agiu dessa forma? Não, né? Você agiu com base no que você pensava sobre a situação no momento, ou às vezes não com base no que você
pensava sobre a situação, mas com base em uma emoção que talvez tenha tomado conta de você, você se descontrolou, né? Mas algo que ali foi mais forte do que você, seja porque aquela emoção veio, seja porque você não analisava a situação naquele momento como você analisa hoje, tanto é que hoje, com a mudança dos seus paradigmas mentais, você vê aquilo como erro, mas o que importa aqui é o seguinte, naquele momento, você não tinha a representação ou as condições, né, de agir de modo diferente. Você nunca quis agir de forma má, você nunca quis prejudicar deliberadamente. Por quê? Porque você é apenas ignorante, nós somos apenas ignorantes, nós não somos maus. Então, chegando a essa conclusão, importante dizer também, mesmo que você diga, não, naquela situação ali eu quis sim, eu quis ferrar com o fulano, mas, mesmo assim, se você quis ferrar com o fulano, é porque você achou naquele momento que aquilo era justo. Você, no que você pensava sobre a situação, você pensou que ir lá e ferrar com o fulano era uma forma de compensar as coisas, para que o todo, né, se compensasse e ficasse uma situação justa. Não é verdade? Então veja que nunca, você sempre tentou fazer o seu melhor. E então se com você, né? Se com você sempre foi assim, então isso significa que com os outros também é assim, né? Porque nós somos todos seres humanos. Eu sou um ser humano ignorante, né? Fale para você mesmo, eu sou um ser humano ignorante. Eu nunca quis errar. Nunca quis errar. E por isso eu sei que o outro também nunca quis errar. Ele apenas está lá na ignorância dele, eu estou aqui na minha ignorância, e nesse sentido nós estamos aqui dividindo essa experiência humana. Todo mundo, né, apalpando, tentando entender, tentando aprender, cada um nas suas viagens mentais, né? Então veja como nós nos libertarmos do julgamento por entendermos a nossa ignorância. E não que a ignorância, né, como eu falei, não é a ignorância em si que é uma bênção, mas é nós conseguirmos enxergar isso, né? Nós conseguirmos perceber, assumir a nossa ignorância. Eu sou ignorante. Eu não sei sobre a vida, eu não sei o que é o certo, eu não sei o que é o errado. A única coisa que eu sei é que eu quero acertar, eu sempre quis. E por isso eu sou demais, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu quero acertar. Eu tenho, a minha intenção é boa e eu vou observando, vivendo a vida, observando e eu vou aprendendo. E eu tenho que ter essa compaixão comigo. E essa compaixão que eu tenho comigo, que eu tenho que aprender a ter comigo, porque eu não sou obrigada a saber. Essa compaixão que eu tenho que ter comigo, eu também, conforme eu aprendo a ter essa compaixão comigo, eu aprendo a ter essa compaixão também com os outros. Porque todos estamos errando seguidamente, mas cada um está errando, né, de formas diferentes, porque cada um está num aprendizado, cada um está numa fase, cada um está numa disciplina, né? Tomando a vida como uma grande escola, uns estão na primeira série, outros na quarta série, outros já estão indo para a faculdade, uns estão indo mal em biologia, outros estão indo mal em matemática. Essa escola da vida é algo muito complexo, mas todos estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, tentando seguir, né, os preceitos que nós achamos que são os melhores, que nós achamos que é o que Deus quer, que nós aprendemos com algumas experiências que assim não funciona, mas desse outro jeito funciona, aí vai fazendo desse outro jeito, mas aí descobre que também não é bem assim e vai se adequando e tá tudo bem. Seja compassivo com você mesmo, né? Não se julgue e também seja compassivo com os outros e não julgue os outros. Você veja que você não se julgar, né, é você eliminar a culpa. E você não julgar ninguém, né, nem a si mesmo e nem a ninguém, é o perdão completo, né?
O perdão, como diz aqui este livro, Um Curso em Milagres, que é uma canalização dos anos 70, salvo engano, ditada pela consciência crística, né? O perdão não é você pensar assim, eu estou aqui, eu fui bonzinho, você foi ruim comigo, e então eu sou melhor do que você e você é um pecador. Eu te perdoo, eu te concedo meu perdão. O perdão não é isso, o perdão não é você achar que você tá numa situação mais nobre e o outro é um pobre pecador e aí você vai e perdoa o outro. O perdão é você simplesmente reconhecer que você não tem condições de julgar o outro, seja porque você não consegue ver a situação de forma imparcial, seja porque em verdade o outro, seja o que for que ele tenha feito, ele lá no mundo dele, ele também achou que estava acertando. Então, o perdão é uma correção da visão, é uma correção da percepção. O perdão que elimina a culpa e que o julgamento de si mesmo e que elimina o julgamento do outro. E o que somos nós, né? Sem nenhuma culpa, sem nenhum julgamento de nada, né? Sem nenhuma mágoa, sem nenhuma decepção com ninguém. O que somos nós assumindo totalmente a nossa ignorância em toda a sua extensão e profundidade. Nós somos, assumindo a nossa ignorância, nós somos seres libertos que conhecem a liberdade e conhecendo essa liberdade de simplesmente ser livre e fluir pela vida lidando com tudo, sem esse peso do julgamento, a gente conhece a liberdade e o amor verdadeiro. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. E comenta aí, pode fazer a sua pergunta. Aqui embaixo tem os meus contatos, se você quiser falar comigo também. Tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um beijo.